da disciplina, da aula, eu vou estar comentando, passando o vídeo novamente para nós comentarmos mais especificamente sobre aquele vídeo da fabricação do Fini. Então, a proposta era vocês verem como nós vamos coletar essas informações na prática. Então, a proposta do vídeo era justamente essa, dentro dessas características do que o CPC e o Bloco K trazem de informação, tá? Como a Andrea não entrou ainda, eu vou pedir para vocês me ajudarem, tá? A gente tá no vídeo. Ué. Ursinhos. Vocês estão vendo o vídeo, pessoal? Não, professora, estamos vendo a tela do Explorer, todos os arquivos. Os arquivos, tá. Vamos ver, eu vou ter que fechar tudo aqui. Eu acho que eu vou ter que sair e reentrar. Não aparece para mim Já volto, tá? Não saiam. Tá bom. Agora vamos ver se vai dar certo. Não está aparecendo para mim. Boa noite, Andréia. Boa noite, profe. ¿Me está escuchando? É que não está aparecendo para mim o vídeo que eu abri. Nenhum dos arquivos que eu abri está aparecendo. Terías que fechar, professor, e ingressar de novo. Eu já fiz. Saí da sala e voltei. Eu vou fazer de novo, tá? Eu acho que não vai ter aula hoje. Como é que eu acesso isso? Eu tentei só pela janela, não está indo. ¿Você precisa reproducirle el PowerPoint, professora? Eu, nessa primeira parte, eu queria mostrar o vídeo que está nos arquivos. Ah, E o PowerPoint meu também não está abrindo nada.
Eu vou ver se consigo abrir o vídeo aqui, tá bom? O meu, na verdade, não está abrindo absolutamente nada. Aqui eu vou ver. Aí você me indica se compartilha. Tá. Apareceu o seu. Sim? Sim. E o áudio? Ursinhos também? Também. Posso então reproduzir? Pode reproduzir e eu vou deixar o meu áudio aberto. Se der retorno para vocês, me avisem que eu desligo, tá, pessoal? E aí eu vou pedindo para a Andréia ir parando nos pontos que eu quero chamar a atenção de vocês, tá? Tá bom. Dentaduras, minhocas, marshmallows. Quem nunca se deliciou com estas gostosuras que fazem a alegria das crianças e de muitos adultos também? Por isso que hoje nós vamos conhecer como são feitas essas guloseimas. O Brasil é o terceiro lugar na fabricação de balas, confeitos e gomas de mascar do mundo, e este mercado não para de crescer. A fábrica tem capacidade para produzir 2 bilhões de doces e balas por ano, mas para dar conta de tantos pedidos, são necessários 330 funcionários e máquinas que trabalham 24 horas por dia, de segunda a sábado. E aqui são produzidas 10 mil toneladas de balas por ano. Quem vai acompanhar a gente durante toda a nossa visita é o Emerson, que é o diretor industrial aqui dessa fábrica. Emerson, para poder fazer uma visita numa fábrica de doces ainda, ou de alimentos, tem que ter toda uma preparação, é isso? Tem. Nós vamos precisar pôr uma capa, como eu já estou usando, touca para proteger os cabelos e tirar adornos, brinco, anéis, aliança, tudo. É uma regra que nós cumprimos à risca aqui. Então vamos lá, que eu tô louca para conhecer como são feitas essas delícias. Tudo começa com o preparo da gelatina, assim como é feito na casa da gente. Primeiro, a gelatina é dissolvida em água quente, mas de um jeito industrial. Depois, misturam com açúcar, que chega em sacos de 1.200 quilos e é despejado em um tonel que vai distribuí-los através de longos tubos, para que ele seja misturado à massa. Junto, também é adicionado a glucose líquida, matéria-prima de todos os produtos aqui da fábrica. Com a glucose, a massa chega na textura daquela gelatina que a gente prepara em casa. Essa mistura tem que ser pode dar uma parada, Andréia. Senão compromete a qualidade. Então, pessoal, percebam o seguinte, quando a gente fala em matéria-prima, o que a gente está considerando? Nessa parte, vocês viram, açúcar, 1.200 quilos de açúcar. Esse açúcar de 1.200 quilos, um saco de 1.200 quilos, ele precisa de uma estrutura para poder ser colocado à disposição para entrar no processo produtivo. Então, ele precisa ser trazido para a fábrica. Por isso que quando a gente fala na aula passada, nós comentamos, né, que o CPC traz e assim por diante, que o que compõe o custo da matéria-prima é o valor de aquisição, mas todos os custos necessários para deixá-la à disposição. Então, por exemplo, um saco de 1.200 quilos, você precisa do frete para trazer isso. Se tiver algum outro instrumento necessário para que esses produtos estejam à disposição, ele vai compor o custo dessa matéria-prima. Então, como eu falei, quando a gente faz o lançamento, quando faz a contabilização, vai ter a conta sintética e a conta analítica. O que a gente observa, vai ter um grupo estoque de matéria-prima. Dentro desse grupo estoque de matéria-prima, ele vai ser aberto em açúcar, glucose líquida, gelatina. Ele vai ser aberto nessas categorias até o momento que nós vimos, para saber o controle dessas categorias. E aí entra a perspectiva que vocês viram no semestre passado,
que nós não vamos entrar para não ficar repetitivo, que é o controle de estoque. Primeiro produto que entra, primeiro produto que sai. Então, os sacos de 1.200 quilos, quanto tempo demora para consumir os 1.200 quilos? Primeiro produto que vai entrar é o primeiro que vai sair. Hoje em dia, a maioria das produções está puxada, então isso já nem é muito preocupante, porque eles vão comprar quando estiver acabando o processo produtivo. Praticamente não se tem estoque disso. Além disso, nós vamos ver na sequência também corante, aromatizante, todos esses elementos são matérias-primas também. Então, quando a gente fala em estoque de matéria-prima ou o custo da matéria-prima, é claro que nos nossos exercícios teóricos nós não vamos abrir item a item. Agora, quando a gente vai para uma empresa, o que a gente observa ali é isso. Matéria-prima é a gelatina, é o açúcar, é o xarope de glicose. Cada item desse é uma matéria-prima, e a gente vai ver os próximos na sequência. Outro ponto que eu chamo a atenção de vocês. Esses produtos estão já dentro dos equipamentos para que forme a consistência necessária, que foi aonde o vídeo foi parado. Esse produto que está dentro do equipamento já é um estoque de produto em processo. Então, para vocês entenderem, quando a gente fala na teoria do CPC e do bloco K, e quando a gente vê na prática. Então, assim, não significa que a cada um dia, a cada 5 minutos, eles vão fazendo isso. Mas no último dia do mês, eles vão ver quanto que está nessa máquina de estoque de produto em processo. Em cada etapa do processo produtivo vai ter um estoque parcial. Esse é o estoque de produto em processo que precisa ser apresentado, né, para o governo também. Então, o que a gente começa a observar é sair só da teoria pura e começar a olhar numa prática, num processo produtivo, numa indústria, como nós conseguiríamos identificar cada elo do que nós vimos na teoria. Se tiver alguma dúvida, falem, senão, Andréia, pode continuar, tá? Professor, uma pergunta. Vamos a gravar esta parte? Iniciou a gravação? Como eu pulei, eu inicio, pode deixar. Posso deixar? Tá bom, então vou pôr. Qualidade da bala, que pode ficar muito dura ou mole demais. Só então são acrescentados os aromas, o sabor e alguns ácidos. Depois de prontas, as balas passam por bandejas como essas, que produzem o gabarito. Formas feitas em gesso, que vão moldar em amido de milho as centenas de desenhos que fazem a alegria da criançada. As balas Pode parar de novo, Andréia. São até uma câmara. Então, assim, ali nós temos uma outra etapa. Além do sabor, dos aromas, sabores, ácidos, tudo isso, nós temos o gabarito. Percebam que para esse gabarito vai amido de milho, que ela comentou. Esse amido de milho seria o material secundário que a gente falou no exercício passado. Então, para vocês começarem a relacionar as questões, o amido de milho é um material secundário, ele não é uma matéria-prima, mas ele é necessário estar no gabarito para que a bala não grude no gabarito. Então, ele se torna um material secundário necessário para o processo produtivo, porém, não é uma matéria-prima. Então, isso é importante para vocês relacionarem o que a gente fala nas aulas e na teoria com o que vocês vão ver ali na prática. Outro ponto que eu chamo a atenção, o gabarito. O gabarito é feito de gesso. Aí teria que dar uma estudada bem especificamente no caso para saber o tempo de duração desse gabarito. Porque esse gabarito, ele pode ser um ativo imobilizado. Então, a bala passa por ali, consequentemente, ela vai estar absorvendo a depreciação e o desgaste, né, desse gabarito, dependendo do tempo de duração do gabarito, obviamente, né? Então, esse caso do gabarito especificamente teria que dar uma olhada com bastante cuidado. Professor? Pode falar. Eu até ia te perguntar essa questão, antes mesmo da aula, eu estava com essa dúvida na cabeça. Sobre a questão do gabarito. Então, se ele fosse descartável, ele seria como um material secundário? Isso. Ah, tá, entendi. Beleza, então. Muito obrigado. Ele poderia ser... Porque, assim, a gente não sabe quanto custa o gabarito,
Então, não temos informações de valores, se isso é relevante, se não é relevante, se isso vai mobilizar, não vai mobilizar, e o tempo de duração, porque daí a gente vai para as características do que são os bens do ativo imobilizado, né, que ele vai trazer benefícios futuros e assim por diante. Então, se ele fosse, se for algo relativamente descartável, né, não, o relativo porque vai durar um determinado período de tempo, mas vamos supor que todo mês eles têm que fazer gabarito. Aí ele poderia ser lançado como material secundário. Mas ele não seria um tipo de estoque daí no caso, né, professor? Durante aquele período, sim. Ah, tá. Durante o período, sim, porque daí ele estaria sendo incorporado ao custo do produto. Porque qual é a diferença? Se o valor do gabarito vai para custo do produto, ou se apenas a depreciação e o desgaste desse gabarito que vai para custo do produto. Essa é a questão que precisaria se avaliar com bastante cuidado, entender a realidade da empresa. Entendi. Obrigado, professor. Né? Por isso que é legal, porque assim, cada caso a gente tem que olhar com muito cuidado a realidade do contexto que você está vivendo, né? Do contexto que você está estudando. Então, esse é um caso que não é uma regra passiva, a gente precisaria avaliar com cuidado isso. Mas, de qualquer forma, a gente já viu até aqui que tem mão de obra, né? Mão de obra do pessoal colocando os produtos dentro dos equipamentos, a mão de obra agora do rapazinho ali levando o carrinho, que eu esqueci o nome daquilo ali, tá? O carrinho para transportar os gabaritos para a área de refrigerada. Isso tudo é mão de obra. Esse carrinho também é imobilizado. O que vai para custo desse carrinho é apenas a depreciação, manutenção e assim por diante. O carrinho é um ativo imobilizado. Equipamentos de segurança ou equipamentos de proteção, como eles estão usando, máscara, óculos, a mesma lógica do gabarito, né? O protetor auricular, quanto tempo isso dura? Se for trocado uma vez por ano, aí tudo bem, pode considerar como imobilizado também. Agora, por exemplo, a touca é trocada a cada produção. A touca não fica de um dia para o outro. Então, isso é material de consumo da produção. Então, esses são elementos necessários para o processo produtivo, né? A segurança do processo produtivo. Então, são questões bem interessantes, porque a gente começa a observar que a teoria é muito restrita, muito limitada. E quando a gente vê um vídeo curto desse, a gente já começa a observar como a gente tem que abrir o olhar para entender as características de cada um deles. As máquinas, aquela máquina que mexe, aquela máquina que coloca os produtos, a matéria-prima, né, diretamente no gabarito, tudo isso envolve depreciação, manutenção, a energia elétrica, qual é o consumo de energia elétrica desses equipamentos. Então, tudo isso que são os que nós chamamos dos custos indiretos. Nós não conseguimos identificar no produto isso, mas ele se torna necessário para poder fabricá-lo. A mesma coisa aqui nessa cena da câmara refrigerada. A câmara refrigerada tem custos adicionais. É um custo indireto de fabricação. Então, o que é isso? A gente teria que ir lá e relacionar, apontar todos os itens que são necessários para que essa câmera funcionasse. Manutenção, depreciação, energia elétrica, se tivesse algum outro elemento necessário para isso também. Então, é isso que a gente vai estar... É importante sair da teoria seca para uma situação real, né? Outros comentários? Se não, a Andréia pode tocar. Com temperatura de 25 graus por 24 horas para endurecer. Quem pensa que depois disso tudo elas já estão prontas se enganou. As balas são retiradas das bandejas e jatos de ar comprimido, polias e peneiras separam as balas do amido de milho. Fica bem evidente como material secundário. Que é produzido aqui na FINE. Não, podia continuar. É que ele fica bem evidente como material secundário isso, porque percebam que ele é excluído do processo produtivo na sequência, mas ele se torna necessário naquela etapa do processo, né? Dessa fábrica é o regaliz.
ele é o mesmo processo das outras balinhas também ou não? Não, é um processo bem diferente. Como é que é o processo desse produto? Bom, a primeira diferença é que é um produto feito com duas fórmulas, né? Tem o que nós chamamos de capa, que ela é essa parte vermelha. Isso é um produto à base de farinha, milho e açúcar. E o interior é um recheio especial. Aí é a base de gelatina, açúcar e glucose. Fazemos capa e fazemos recheio. A capa é feita em um processo, o recheio é outro. Depois temos uma, chamamos de extrusora, né? Uma máquina para cada uma, que vai bombear e juntar as duas, formando um canudo que vai dar quase 70 metros de comprimento. Então é um cordão enorme. A máquina faz 30 cordões simultaneamente, passa por um túnel de resfriamento, depois recebe um banho de açúcar com ácido, passa por outro túnel de resfriamento, até ser cortado no tamanho exato e embalado, né? Em porção de 80 gramas, que é a forma como tradicionalmente nós comercializamos esse produto. E o final de todo esse processo é a embalagem e a distribuição, não é isso, Emerson? Exatamente. Ali na embalagem, né, o processo começa num alimentador vibratório, vai para um elevador. O elevador cai numa, chamamos balança, ela tem um monte de canecas, né? Cada uma delas tem uma célula de carga, é um equipamento para fazer pesagem. A balança vê qual delas dá combinação para descarregar para a máquina de embalagem, que faz a bolsinha com as balinhas dentro. Depois da máquina de embalagem tem um equipamento que chamamos de combo. Tem um detetor de metais, que é uma obrigação pela vigilância sanitária, e tem uma checadora de peso, um equipamento que vocês viram expulsando, né? Bala que está com peso leve. Nós fizemos uma simulação para mostrar como funciona. Então, sempre que, por alguma razão, sair um pacote com peso abaixo do nominal, esse equipamento expulsa automaticamente, para não chegar no mercado nenhuma bala com peso abaixo do declarado no nominal. Depois foi encaixotado e vem aqui para a área de expedição. Eu tô vendo aqui, eu tô encantada. Para onde vai tanta bala e tanto doce? Bom, Pode parar, André. vai primeiro para o Brasil. Obrigada. Então, percebam que até o produto estar embalado é estoque de produto em processo. O produto está embalado, ele já está pronto para ser vendido. Ele é um estoque de produto acabado. Então, outro ponto importante, a matéria-prima não precisa entrar só no início do processo. Então, nós vimos a gelatina, o açúcar, tudo isso como matéria-prima de início de processo. Mas aquele banho de ácido e aquele açúcar que vai no final ali do regaliz também são matérias-primas. Então, não é sinônimo de que a matéria-prima é o primeiro item do processo, né? Claro que ele inicia o processo, mas ele pode ter complementação ao longo dele. O que é o estoque de produto em processo e o estoque de produto acabado? Percebam que, na forma como está apresentado aqui nessa tela, o produto já pode ser vendido. Então, ele já passou pelo detetor de metais, ele já passou pelo peso, pela conferência de peso, ele já está embalado, ele já está pronto para ser vendido. Agora, ele é um estoque de produto acabado. Então, é muito importante entender isso no passo a passo para conseguir entender a lógica de um processo produtivo e a lógica de custos. Porque até o produto estar aqui pronto, embalado para ser vendido, você tem um acúmulo de gastos nesse processo, gastos diretos e gastos indiretos, e esses gastos nem sempre podem ser absorvidos, digamos assim, né, ser revertidos. Então, significa o seguinte, o estoque de produto em processo nem sempre pode ser vendido, porque, às vezes, por exemplo, uma bala num gabarito você não vai conseguir vender. Você precisa acabar o processo fabril, né, o processo produtivo para conseguir vender o produto. Então, se der uma quebra, você perde, por exemplo, faltou energia e a máquina parou na metade e estragou os produtos que estavam dentro da máquina. Isso é uma perda, né? Então, aquele exercício que nós fizemos de perda, isso é um exemplo de perda. Então, estragou o produto caiu no chão, sei lá, deu algum erro na máquina. Nesse aqui tem pouco uso de mão de obra, então vocês puderam observar que há pouco uso de mão de obra nesse processo produtivo. Tem outros vídeos que quando a aula é presencial, eu mostro, que aí tem o uso de mão de obra mais intensiva, assim. A mão de obra é bem pouco nesse processo produtivo.
mas a gente consegue observar todos os termos e tudo que nós utilizamos na aula, primeira e segunda aula, com esse vídeo, né? Pode continuar, Andréia. Brasil todinho, para os 3 principais segmentos, para atacados, para distribuidores e para redes de supermercado. Para todo o Brasil. Vai para vários países da América do Sul, Argentina, Uruguai, Chile, Colômbia, Bolívia, vai para o Panamá, vai para a África do Sul e estamos sempre com o pessoal prospectando mais mercados de exportação, né? Então praticamente vai para todo o Brasil e para algumas partes do mundo hoje. Então são 2 fábricas no mundo só que existem. São. A empresa, né, ela é de uma família espanhola, que tem uma fábrica muito grande na Espanha e que resolveu apostar em investir no Brasil há 11 anos atrás, investiu e montou uma fábrica aqui em Jundiaí. Só tem essas 2 plantas. Muito bom, muito obrigada, Emerson. Olha, é tanta coisa gostosa que fica até difícil de escolher. Pode parar, Andréia. Obrigada. Então, pessoal, o que a gente observa, assim, a proposta desse exercício para vocês, dessa atividade para vocês, era vocês conseguirem visualizar esse cenário, o que a teoria traz, o que as terminologias dos exercícios teóricos trazem e o que vocês vão ver numa indústria. Óbvio que num curso noturno, em meia pandemia, e com 60 alunos em sala de aula, como nós temos, é impossível fazer uma visita em loco numa fábrica. Mas a ideia de trazer isso é discutir esses elementos. O que é o estoque de matéria-prima? O que é o estoque de produto em processo? O que é o estoque de produto acabado? O que compõe matéria-prima? Qual é a diferença de matéria-prima e material secundário? Qual é a diferença de mão de obra direta e mão de obra indireta? Então, aquele funcionário que está colocando a gelatina dentro do equipamento, esse funcionário que está colocando os sachês dentro do mostruário ali do expositor, isso é mão de obra direta. O supervisor que está acompanhando a visita é uma mão de obra indireta. Então, todos esses elementos vocês conseguem observar nesse vídeo, apesar de curtinho, né? Então, quanto maior o vídeo, mais coisas se tem para observar, mas daí a gente não tem muito tempo para isso. Mas a proposta é justamente essa, vocês conseguirem fazer essa relação entre teoria e prática. Porque isso já dá o início, a introdução para o próximo conteúdo, que na sequência a gente já retoma. Significa o seguinte, pessoal, é uma fábrica, os equipamentos e as mesmas pessoas. Vocês perceberam quantos produtos eles fabricam? Ela fala no início, dentinhos, ursinhos, o regaliz, tudo isso são produtos diferentes. E aí a pergunta é, como nós vamos fazer a alocação dos custos para produtos diferentes? Não é só somar custo direto e custo indireto, porque os custos indiretos são comuns a toda a fábrica, não é específico para aquele produto. E é aí que a gente inicia a aula na sequência do conteúdo de custeio por absorção, tá? Então, eu paro a gravação do exercício. E vamos torcer para funcionar o meu PowerPoint. André, eu tô te mandando, tá? Professora, desculpa. Pode falar. Boa noite. Eu não sei se eu não prestei atenção, mas tem alguma perda nesse processo de produção das balas Fini? Na verdade, assim, todo o processo de produção tem perda. A questão é eles falarem. Uhum. Eles não falaram. Mas não foi mencionado, né? Não foi mencionado. Mas normalmente, por menor que seja a perda, sempre tem perda. Uhum. Obrigado. Un ejemplo de eso, profe, es aquí en Bela Vista del Toldo, aquí para perto de Porto União. Eu participei del proceso de produção de uma fábrica de bolachas. Como são bolachas artesanais, Sim. eles têm toda a infraestrutura, assim como nós conseguimos observar no vídeo, porém, há muitas coisas que são feitas de forma manual.
E aí o empresário diz que tem muita perda quando o sistema é mais manual que automatizado. Sim. Quanto mais manual, mais risco de perda. Para quem assistiu, quem já está fazendo essa disciplina mais de uma vez, e se vocês quiserem, eu disponibilizo também. Eu normalmente nas aulas presenciais eu mostro também o vídeo da fabricação de ovos de Páscoa da Copenhagen. Com altíssimo uso de mão de obra por ser ovos de Páscoa, né? Então a gente sabe que duplica, triplica o uso de mão de obra nessa época. E o risco de perda é muito grande, porque daí é um ovo que quebra, é a delicadeza que não está tão delicado, é a forma como você pegou. Quanto mais industrializado, menor é o risco da perda. Então, isso é uma relação muito direta realmente que se tem. E eles não comentam, eles não comentam. Tem um vídeo para quem gosta... Eu gosto dessas coisas, tá, pessoal? Então, vocês vão achar estranho, mas tem um programa na National Geographic que fala das super máquinas, super fábricas e assim por diante. Dentro dessas super fábricas ou mega fábricas, passou uma vez uma fabricação de batata frita. Aquelas Lays, né? Lays. E essa batata frita, durante a filmagem, tinha dado um problema na energia e uma fritada inteira daquela foi jogada fora. Porque passou o tempo, né? Tudo automático, e passou o tempo e ela ficou muito tempo lá e queimou toda a fritada e foi tudo fora. Então, assim, são exemplos quando acontece. Só que daí são vídeos de 45 minutos, é muito tempo para as aulas, tá? Por isso que eu não passo. Mas são interessantes nesse sentido. O meu não está compartilhando mesmo, tá? Eu já saí, já entrei, não tem jeito. Então, Andréia, hoje eu vou pedir para você compartilhar os vídeos e eu vou comentando. O PowerPoint também. Inicia com custeio por absorção, tá? Não a partir de exemplos. Você já conseguiu baixar? Já chegou? Você lo encaminhou? Encaminhei por e-mail. Não consegui baixar. A não ser que eu tente sair de novo e volte, mas eu vou ter que, acho que, fechar o programa inteiro. Eu vou fechar, sair e vou voltar, tá, pessoal? Não estou conseguindo compartilhar nada hoje. Andréia, conseguiu? Chegou o e-mail? Tá. Então, vamos pelo seu, e hoje você acompanha, você faz, e eu só vou narrando aqui ao redor, tá? Então, vou fazer os comentários, tá? E aí eu vou falando, pode passar, tá? Tá bom. Está conseguindo observar? Consigo. Tá, prof. Tá. Então... Vou tirar meu vídeo, deixar só meu áudio, tá? Andréia, pode tirar o seu vídeo também, deixa só a sua apresentação. Tá. Pode pôr a gravar, prof. É verdade, esqueci de novo. Então, pessoal, iniciando o custeio por absorção, o custeio por absorção é o método de custeio considerado como o mais tradicional na contabilidade, tá? Então, assim, ninguém passa em contabilidade sem saber o custeio por absorção. E qual é a lógica do custeio por absorção? Tem duas figuras aqui para chamar a atenção de vocês. Uma é a investigação, né? Colocar o dinheiro na lupa. Primeira cena ali da primeira figurinha é buscar detalhar, abrir e conseguir ver detalhes do dinheiro. O que é esse dinheiro? É o custo do produto. Então, a ideia do custeio por absorção é conseguir, num produto, ver o detalhe do dinheiro que está nesse produto, que recebe o nome de custo.
E por que ele tem o Bob Esponja ali como elemento de absorção, né? Então, ele vai absorver o custo. Significa que cada produto absorve os custos pelo qual ele passa no processo produtivo. Então, de acordo com o andamento no processo produtivo, ele vai absorvendo cada custo ou cada parte do custo decorrente do período que ele ficou ali, do tempo e de uma série de fatores que ele está envolvendo. Então, assim, a ideia, primeiro, é para ficar bonitinho e depois para chamar a atenção de vocês disso. A investigação naquilo que o produto está absorvendo. Pode passar. Então, aqui, qual é a característica do custeio por absorção? Ele recebe nome de um monte de nome, tá? Então, custeio pleno, custeio tradicional, custeio integral. Na verdade, não nos preocupamos muito com o nome. Então, o custeio por absorção é o mais comum, mas ele pode ter outras terminologias. É só para vocês saberem disso, tá? Importantíssimo para entender as críticas, entender o funcionamento, entender tudo que se relaciona com esse método. É considerado um dos métodos mais antigos de mensuração de custo de produção. Ou seja, pensa, produção em massa. Ele foi concebido na produção em massa. Operações padronizadas, pouca diversificação de produtos, utilização de mão de obra intensiva e grandes lotes para diluir o custo fixo. Pensa essa produção em massa no filme do Chaplin, o Tempos Perdidos, Tempos Modernos. Tempo Perdido é do Renato Russo, do Legião. Então, Tempos Modernos. Quem teve a oportunidade, a Orquestra Sinfônica do Paraná, numa das apresentações no domingo de manhã, apresentaram o filme Tempos Modernos do Chaplin com a orquestra narrando, né, interagindo com o filme. Ficou bem legal para quem não gosta de filme preto e branco, mudo e assim por diante, né? Então, ficou bem interessante essa proposta. Pensem, produção em massa, operações padronizadas, os carros eram praticamente todos iguais. Pouca diversificação de produtos, poucas variedades de produto, utilização de mão de obra intensiva, grande quantidade de mão de obra que vai a cada item, uma grande quantidade. Então, a mão de obra era o principal custo de produção e os lotes eram grandes. Então, aquela expressão, né? Você pode escolher qualquer carro desde que ele seja preto, né? Qualquer cor desde que o carro seja preto, porque essa era a cor que existia. Se nós formos para a cor de carro hoje em dia, gente, quantas variedades nós temos só na cor do carro, sem considerar os demais itens. Então, o processo produtivo mudou, mas é importante a gente entender a origem dele e como ele foi concebido, tá? Então, esse é o ponto importante. Pode passar. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode ir falando, tá, pessoal? Então, aqui é um exemplo de grande quantidade de mão de obra no processo produtivo. Então, aqui pode-se considerar, como a Andréia falou, produção de bolacha artesanal, frigorífico. Então, frigorífico tem uma característica assim também. Chocolates, ovos de Páscoa, que eu comentei com vocês, também tem essa característica de grande quantidade de mão de obra. Então, produtos específicos que não se atualizaram, né, que não colocaram uma automatização grande no seu processo produtivo. Então, uma grande concentração de mão de obra direta. Essas pessoas, tudo de rosinha aqui, que estão manuseando o produto, isso é mão de obra direta, tá? Pode passar. Volta então. Então, o custeio por absorção, ele considera como componente os custos diretos e indiretamente ligados na produção. O custeio por absorção é aquilo que eu já trouxe desde o primeiro dia com vocês, porque é o que sustenta a contabilidade de custos, tá? Então, o custeio por absorção considera o custo direto e o custo indireto.
a acumulação dos custos diretos e indiretos vai compor o custo do produto, que vai ser transferido para o estoque de produto em processo e depois estoque de produto acabado. Então, essa lógica do que é a teoria, eu já vou incutindo em vocês desde o primeiro dia de aula, tá? Pode passar. A mesma coisa, ele considera os custos de produção, os bens elaborados, mas só os de produção. Aqui é ressaltado só de produção, quer dizer que não entra as despesas. Então, a mesma coisa, eu já estava induzindo vocês a isso, tá? Próximo. Todos os custos de produção são absorvidos pelo produto acabado e ali permanecem como ativos até serem vendidos. Então, são autores diferentes trazendo os conceitos e orientação em relação ao custeio por absorção daquilo que nós já estávamos conversando. Pode passar todo esse aí, tá? Essa é aquela imagem que nós passamos na aula, até aí. Na aula passada, esse é o esquema básico do custeio por absorção, onde se tem o custo direto e indireto. Esse custo direto e indireto são aqueles que estão relacionados com o processo produtivo e com a estrutura da fábrica. A soma deles forma o custo do produto, que ele é transferido para o estoque de produto acabado. Esse estoque de produto acabado, ele fica dentro do ativo circulante no balanço patrimonial. Apenas pela venda é que vai se caracterizar como um custo do produto vendido. Então, por mais que a gente fale em custo do produto, custo da produção, custo direto, custo indireto, tudo isso vai ser estocado. Tudo isso vai para estoque de produto acabado, ou estoque de produto em processo. Significa o seguinte, pessoal, pelo custeio por absorção e dentro de um processo fabril industrial, nós estamos estocando matéria-prima, perfeito, mas nós também estamos estocando mão de obra, depreciação, aluguel, energia elétrica e todos os custos indiretos relacionados. Então, o conceito de estoque para custos e para o custeio por absorção, ele expande a questão do elemento físico, ele expande a questão só da matéria-prima e mercadoria, como era visto no ano passado. O custo de estoque de produto acabado, né, o valor que compõe o estoque de produto acabado, representa o acúmulo de todos os custos ou os gastos necessários para o processo de fabricação. E isso é muito importante vocês entenderem, porque isso dá uma diferença no resultado, tá? Então, próximo semestre vocês vão ver outros métodos que não têm esse mesmo comportamento. E aí dá diferença no resultado. Então, o custeio por absorção, ele estoca todos os gastos necessários para fabricar o produto, sejam eles diretos ou indiretos, sejam eles físicos ou não. Então, realmente é estocado mão de obra, realmente é estocada depreciação, realmente é estocado aluguel, energia elétrica, seguro, tudo isso vai para o estoque. O que vai para resultado do período são apenas as despesas administrativas e a parcela dos produtos que foram vendidos. O que foi vendido vai para custo do produto vendido normal. O que não foi vendido está em estoque de produto acabado. Então, o que vocês viram até o ano passado, né, que salário dos funcionários era despesa de salário contra salários a pagar. Isso continua valendo desde que seja despesas, salários, né, funcionários que trabalhem em administrativo, vendas e na área financeira. Se o funcionário trabalha na produção, o lançamento não é o mesmo, porque ele vai compor esse custo de produção que vai estar no estoque. Então, é para entender a diferença. O salário é despesa desde que seja administrativo, vendas ou financeiro. Se ele for chão de fábrica, se ele for funcionário da produção, ele está no estoque, ele está incorporado dentro do custo do produto acabado no estoque. Então, é muito legal, assim, por isso que a gente tem uma disciplina específica para isso, porque ele tem conceitos diferentes, perspectivas diferentes. Vocês têm que olhar um cenário diferente. Por que eu chamo a atenção de vocês também em relação a isso? Nós vamos fazer por etapas. Primeiro,
vocês aprendem, né, entendem como funciona o mecanismo de transferência financeira, né, o dinheiro, a movimentação, como eu componho esse estoque do meu produto acabado, como eu faço isso. Na sequência, ainda nessa disciplina, daqui a 1 ou 2 aulas, vocês vão aprender a fazer os lançamentos contábeis, a escrituração contábil de todo esse processo. Só que eu considero que é uma coisa de cada vez. Primeiro, vocês têm que saber calcular. Depois, vocês aprendem a contabilizar. Então, esse é o processo, tá? Mas essa figura, eu chamo a atenção porque ela é bastante representativa. O que vai para estoque, o que vai para resultado. Resultado, por mais que seja a expressão custo do produto, custo da produção, mas o que vai para resultado é somente o que é vendido. Caso contrário, você tem um custo do produto no estoque de produto acabado dentro do ativo circulante da empresa, certo? Alguma dúvida? Se não, pode continuar. Então, quais são as características? Vê se eu apaguei ou se pode colocar tudo. Tá, pode colocar tudo. Quais são as características? Tudo que vocês aprenderam até agora, tá? Então, se identifica os custos diretos dos produtos, se identifica os custos indiretos, se faz o rateio dos custos indiretos aos produtos. Faço um parêntese aqui. O que significa isso? Se a empresa produz um único produto, se ela fabrica um único produto, não precisa o custeio por absorção. É aquilo que nós vimos na primeira aula, tá? Então, soma tudo e deu, divide. Contudo, eu não consigo pensar muito em empresas que fabricam um único tipo de produto, porque pelo menos ela muda a embalagem, pelo menos coloca embalagens de meio litro, 1 litro, 5 litros e assim por diante. Então, isso já são produtos diferentes, porque a quantidade de elemento dentro de cada embalagem é diferente. Então, se for um único produto numa única apresentação, não preciso que nós vamos estudar a partir de hoje. Contudo, eu não consigo pensar numa empresa que fabrique um tipo de produto como esse, tá? Então, por isso que a gente estuda o custeio por absorção. Até a pizzaria tem múltiplos produtos. O cachorro-quente na esquina, aquele carrinho de cachorro-quente na esquina da universidade, para quem passa pelo Politécnico ali, que tem um monte de cachorro-quente do lado do Politécnico, tem vários tipos de produto. Se ele tem vários tipos de produto, então eu preciso fazer o rateio dos custos indiretos aos produtos, porque cada produto tem a sua característica específica. E aí, eu não utilizo gastos administrativos, o custeio por absorção, né? Não utiliza os gastos comerciais, ou a área de vendas, nem o financeiro. O somatório dos custos dos produtos é transferido para o estoque, como a gente viu naquela figura. Os produtos, ao serem vendidos, né, os seus custos são transferidos para a demonstração de resultado como custo do produto vendido. Então, aqui a formalização daquela figura que eu comentei com vocês. Do que às vezes eu falo, eu posso ficar uma aula inteira falando só daquela figura. E eu explico o custeio por absorção inteiro falando daquela figura. Mas daí fica cansativo. Mas é o resumo, tá? Acho que mais um. Aqui. O custeio por absorção, ele atende os requisitos do CPC para valoração do estoque e do regulamento do imposto de renda. Por isso, ele é considerado como um método de custeio que atende o fisco. Não é um único método que atende, mas ele é o mais difundido e é o mais consolidado. Por isso que se fala que o custeio por absorção, a finalidade dele é atender o fisco, é atender a contabilidade financeira para isso, né? Então, é atender demonstrações financeiras, porque todos os requisitos são abarcados pelo custeio por absorção. Aqui a gente não avalia quem nasceu primeiro, se é o ovo ou a galinha, né? Porque o custeio por absorção é muito mais antigo do que o regulamento do imposto de renda e do que o CPC 16. Então, assim, quem copiou de quem é outra história, né? Mas a ideia é que o custeio por absorção foi utilizado
como método de custeio de padronização de todas as empresas no Brasil e fora. Então, por isso que ele atende esses requisitos, tá? Só para entender que quando a gente fala em demonstração financeira, quando a gente fala em balanço patrimonial, demonstração de resultado, nós estamos falando de custeio por absorção, na sua forma simples, como a gente vai ver na aula de hoje, ou na sua forma mais avançada, que é por meio de centros de custo, que a gente vai ver na próxima aula. Então, mas certamente é custeio por absorção, tá? Então, demonstração financeira sempre vai ser esse método. Pode passar. Então, quais são as vantagens? Primeiro que ele é válido para as demonstrações contábeis. Então, assim, a empresa pode ter qualquer método de custeio de custo, de método de custeio para fins gerenciais. Mas, necessariamente, ela vai ter o custeio por absorção para fins financeiros. Então, é ter... Ops. Então, ela pode ter mais de um método de custeio dentro da sua estrutura de tomada de decisão. O absorção, que sempre vai ter o absorção, porque ela precisa fazer demonstração contábil, e qualquer outro que ela queira ter. Mais ou menos essa é a lógica, tá? Atende às exigências também internacionais, né? FASB e legislação tributária. Então, muitas empresas, né? Então, a própria matriz internacional determina o uso do custeio por absorção para padronização mundial disso, tá? E traz informações para estabelecimento de preço, visando a recuperação de todos os custos incorridos na produção. Por mais que seja um método de custeio antigo, ele continua válido e continua sendo o mais usado pelas empresas. Isso é importante vocês entenderem, tá? Pode passar. O que ele é ruim? O ponto negativo dele é que, normalmente, os critérios de rateio eles são baseados no volume de matéria-prima ou mão de obra direta. A origem dele, como a mão de obra direta era o principal item de custo da empresa, o principal gasto da empresa era a mão de obra direta, se quase generalizou que a mão de obra direta era o rateio, o critério de rateio para o custeio por absorção. Que, na verdade, hoje em dia já evoluiu bastante disso, mas continua essa crítica sendo feita para o custeio por absorção, tá? Então, se usa critérios de rateios arbitrários. Significa o seguinte, pessoal. O que é o rateio? Pode deixar aquela tela. O que é o rateio? É dividir o gasto para os múltiplos produtos. É você pegar energia elétrica. Quanto de energia elétrica que foi para o ursinho, para o dentinho, para o regaliz? Quanto de energia elétrica foi para cada produto desse? Isso é o que o critério de rateio faz. Até então, né, até vir tecnologia, até vir formas mais modernas de medição, se considerava proporcional à mão de obra ou proporcional à matéria-prima, principalmente proporcional à mão de obra direta. Porque lembra aquela foto, a quantidade de mão de obra, lembra os tempos modernos do Chaplin, a quantidade de pessoas apertando um parafuso ali que ficava o dia inteiro para apertar o parafuso. Então, essa era a característica do custeio por absorção. Esse cenário, a mão de obra era muito intensiva, então era o principal item de custo. Então, era por isso que era o principal critério de rateio. Mas para entender o que é critério de rateio, é isso. É pegar um item de custo, que é o nosso cifrão central. Então, por exemplo, energia elétrica, aluguel. Esse item de custo é sempre um custo indireto. O custo direto não precisa critério de rateio. O custo direto é determinado de forma direta. Então, pegar qualquer item de custo indireto e fazer essa divisão. Um pouco vai para cada produto, um pouco vai para cada lado. Pode passar, André. Os mais comuns ainda são matéria-prima e mão de obra direta, mas a empresa pode utilizar qualquer um que represente o gasto da empresa. Então, não existe uma padronização legal de qual método de custeio tem que ser utilizado. Esses dois são mais comuns, a matéria-prima e mão de obra direta. Por quê? Porque normalmente representa a maior concentração dos gastos da empresa.
Como representa a maior concentração do gasto do processo produtivo, né? Então, eles fazem proporcional ao principal item de gasto do processo produtivo, ao principal item que compõe o custo do produto. Esse é o ponto central. Mas pode ser, para cada item de custo indireto, usar um critério de rateio específico, que eu acho que é a próxima tela. Aqui é um estudo que mostra que, apesar de toda a modernidade, mesmo grandes empresas ainda utilizam, acho que pode dar mais um enter, tá? Ainda utilizam, não, cortei. Ainda utilizam a matéria-prima e a mão de obra direta como, principalmente aqui, os materiais diretos, entendendo matéria-prima, né? Como principal critério de rateio. Porque a mão de obra direta já não está representando o principal critério de gasto na empresa, e sim a matéria-prima, né? Os materiais diretos é o que estão representando os principais gastos. Então, a estrutura de custo da empresa também é rateado proporcional a isso, tá? Pode passar. Então, o que pode acontecer, né? Se não quiser usar um critério de rateio específico, matéria-prima ou mão de obra direta. Para energia elétrica, você pode usar a potência instalada, fazer a medição para cada linha de produção daquela. Aluguel, você pode usar a área de cada linha de produção, considerando que cada linha de produção fabrica um produto específico, né? O seguro, você pode usar o valor dos equipamentos, a depreciação, o seguro do item, né? Então, a depreciação, o valor do equipamento. A mão de obra indireta, você pode considerar a mão de obra direta como critério de rateio. Os materiais de consumo, a quantidade de requisições que cada área solicitou. Serviços de terceiro, a própria utilização. Refeitório, a quantidade de funcionários em cada área, assim por diante. Então, assim, o que pode acontecer é uma abertura para cada item de custo indireto ter um critério de rateio específico. O problema vai ser sistema para rodar tudo isso, tá? Então, aí a gente está falando em sistemas. Como as empresas, o que eles avaliam? Qual é o custo-benefício? Né? Eu tenho sistema e tenho capacidade para colocar para cada item de custo um critério específico. Essa informação gerada vai diferenciar tanto assim de eu colocar um critério de rateio específico para tudo. Então, são essas questões que se avalia, tá? Então, as empresas, por isso que tem a principal utilização da materiais direto e mão de obra para critério de rateio. Pode passar. Acho que acabou agora. Agora vem o exemplo. Então, eu paro a gravação. Alguma dúvida no aspecto teórico, pessoal? Sem manifestação, vamos, por exemplo, então, para entender como isso funciona. Então, enquanto a Andrea vai abrindo ali o exemplo, tá? Porque o meu não deu hoje, não... Se fosse só eu, não ia ter aula, tá? Porque não adianta eu ficar só mostrando. Então, enquanto a gente vai, por exemplo, eu destaco para vocês. Essa disciplina é um processo de evolução. O que a gente viu na primeira aula, a gente pressupõe que vocês entenderam e agora a gente vai estar trazendo isso para múltiplos produtos. Para a próxima aula, eu pressuponho que vocês já entenderam fazer o cálculo para múltiplos produtos e a gente evolui para múltiplos centros de custo, para múltiplos departamentos. Depois a gente volta, continua evoluindo para contabilização disso tudo. Então, eu pressuponho que vocês entenderam e vamos para a próxima etapa. Então, assim, não deixem acumular as dúvidas para o próximo, porque o contínuo, é bem contínuo, você precisa da caixinha de baixo para subir na de cima, porque caso contrário, você realmente tenha dificuldade de compreensão, se não entender a classificação, se não entender o que é um custo direto e indireto, você começa a ter dificuldade agora na hora de calcular, porque somente os custos indiretos vão usar o rateio para determinação dos custos aos produtos, né? Então, iniciando a gravação do exemplo. Em 1, 2, 3. Ok. Então, iniciando a gravação do exemplo agora.
Peço para continuar, Andréia. Pode falar. Deixa eu ver, quem levantou a mãozinha? Edson, pode falar. Seu microfone está desfechado ainda. Era só teste? Ok. Então, como funciona o método? Tá, esse exemplo foi adaptado do livro do Eliseu Martins, do livro texto do Eliseu Martins. Vocês têm lá na minha biblioteca, então vocês conseguem fazer o acompanhamento. Eu trouxe aqui passo a passo para entender o processo de cálculo. Então, para vocês entenderem como se calcula, tá? Então, uma indústria fabrica sabão em pó e sabão líquido, ambos para lavagem de roupa. Percebam, 2 produtos apenas. Nos nossos exemplos e exercícios, acho que no máximo 5 produtos a gente trabalha. Mas pensa, na Fini, quantos produtos eles têm? No Boticário, quantos produtos tem? Na Renault, quantos produtos tem? Então, assim, multiplica isso daqui para a dimensão de 1000, né? Então, quantos zeros você vai colocar de acordo com a produção? Né? Quantas variedades de produto? Aqui é para entender a lógica, por isso 2 produtos, sabão em pó, sabão líquido. Num determinado período, a empresa produziu 20.000 caixas de sabão em pó e 16.000 caixas do frasco de sabão líquido, incorrendo nos seguintes custos. Matéria-prima tem um custo unitário de R$ 2,00 por quilo, então matéria-prima, R$ 2,00 por quilo. Qual foi o consumo de matéria-prima para o sabão em pó? 12.000 quilos para fabricar 20.000 caixas. E para o sabão líquido, 8.000 quilos para fabricar 16.000 frascos, né? Caixas de frasco. Foi colocado para colocar padrão, tá? A mão de obra direta, R$ 5,00 a hora da mão de obra direta. Tá quase como professor da atividade privada aqui, tá? Consumo de sabão em pó, 6.000 horas homem. O HH, o Martins usa muito, tá? Então, o HH, o Martins usa muito, Eliseu Martins usa muito e é horas homem, tá? Então, significa que para fabricar 20.000 caixas de sabão em pó, foram utilizados 6.000 horas da mão de obra direta. E para o sabão líquido, 3.000 horas de mão de obra. Pode passar. Os custos indiretos de produção ou os custos indiretos de fabricação são... O Eliseu Martins, ele é bem didático, tá? Então, ele já faz essa separação, o que é custo direto, o que é custo indireto. Mas eu não adoto somente o livro do Eliseu Martins para fazer os exercícios, para que vocês tenham visões diferentes e formas de entender os exercícios diferentes, porque não são todos que trazem essa separação, isso aqui é custo direto, isso aqui é custo indireto. Vocês precisam saber essa diferença. Mas como aqui é o exemplo didático, então houve essa separação para vocês entenderem, tá? A supervisão ou gerente de produção, 3.600. 3.600 para tudo, tá, pessoal? Depreciação dos equipamentos, 12.000. Aluguel do galpão industrial, 4.500. Seguro dos equipamentos de produção, 1.500. E energia elétrica consumida na produção, 2.400. Isso são custos comuns a todos os produtos. E aí, o que o custeio por absorção faz? Ele identifica qual o custo direto, o total de custo direto, e quanto de cada produto, cada item de custo desse vai para o sabão em pó e quanto vai para o sabão líquido, tá? Então, o que você pensar, se você pensou, professora, mas dá para pegar as 20.000 unidades, 16.000 do outro, soma tudo e divide, então tem 3.600 de supervisão da produção para 36.000 unidades. Então, eu sei quanto cada um consumiu. Se você pensou isso, você já usou o critério de rateio volume produzido, volume de produção. Então, é sempre importante pensar isso, que
O que nós precisamos, o que o custeio por absorção pede para vocês? Trazer esse custo de cada item, que é comum a tudo, separar nos produtos fabricados. É isso que o custeio por absorção faz, é isso que o critério de rateio faz. Próximo item. Então, aqui a teoria ainda traz, né, os custos de matéria-prima e mão de obra são comuns aos dois produtos, né? Ou seja, não tem produtos diferentes, né? Não tem itens diferentes. A empresa possui um contrato de demanda de energia elétrica com a concessionária, pela qual paga apenas a quantidade fixa por mês e não mede o consumo por tipo de produto. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, com esse comentário, esse item passa a ser um custo fixo e não variável, tá? Não é só para entender a classificação nossa da aula passada, da outra aula, desse comentário que é feito aqui. Significa, ela continua um custo indireto, mas ela passa a ser fixa. Essa é a diferença, tá? E se pede, né? Pergunta, né? Qual o valor do custo do produto, o custo unitário, considerando o custo de mão de obra como critério empregado no critério de rateio, né? Então, o que nós temos que determinar é o custo dos produtos. Basicamente isso, para a gente saber o custo de estoque, assim por diante, tá? Pode seguir. Então, resolução, como é que funciona? Primeira coisa, alocação dos custos direto aos produtos. Então, o primeiro item da nossa resolução. Então, eu trouxe novamente, né, a tabela. Então, ela custou, matéria-prima, R$ 2,00 o quilo e consumiu 12 mil quilos. Não precisa uma calculadora financeira para você entender a lógica de fazer isso, né, pessoal? Então, vai ser 12 mil quilos vezes 2. Isso é o consumo de matéria-prima para o sabão em pó, tá? Próxima tela. Isso vai para todos os custos diretos, tá? Então, como é que se calcula o custo direto? Você vai ter preço, que é o custo unitário ali, os dois, vezes consumo unitário, vezes quantidade produzida. Qual é a característica? Nesse exercício, consumo unitário e quantidade produzida já foi trazido o valor total, que é 12 mil quilos. Significa o seguinte, ele poderia trazer a informação que a empresa produz, deixa eu ver, consumiu 12 mil quilos dividido por 20 mil. Ele podia trazer a informação que cada produto de sabão, né, cada caixa de sabão em pó consome 0,6 quilos de matéria-prima. Eu posso trazer essa informação ou eu posso trazer os 12 mil quilos. Tudo isso vai depender do que é apresentado para vocês. Então, eu trago aqui as duas formas. Preço vezes a informação dada. Essa informação dada pode ser consumo unitário vezes quantidade produzida ou consumo total, que é o que está aqui, tá? Pode passar. Então, como é que se calcula o custo da matéria-prima? O custo da matéria-prima é calculado 12 mil quilos vezes 2. Então, nós temos a informação ali que a empresa gastou R$24 mil para fabricar 20 mil quilos de sabão em pó. Então, eu vou pegar só a primeira coluna, porque depois só se repete, tá, pessoal? Então, vocês entendem a lógica na sequência, tá? Depois dão uma olhada com calma para ver se tem dúvida, mas só vou estar explicando a primeira coluna. Então, o custo direto, percebam que é o objetivo. Não tem critério nenhum, não tem nenhuma dificuldade de compreensão nesse processo, né? O próximo, que é a mão de obra direta, que ela também é direta, então a lógica de cálculo também é a mesma, preço vezes a quantidade consumida, vezes a quantidade produzida, que nos dá 5 vezes 6 mil horas homem. Então, 5 vezes 6 mil horas homens dá 30 mil reais. Então, para o sabão em pó de matéria-prima, consumiu 24 mil e de mão de obra 30 mil reais, o equivalente, né? Então, não importa se tem mais 3 zeros ou não, mas essa seria a lógica relativa a isso. Prestem atenção, custo direto, ele é objetivo. Quantidade vezes consumo vezes preço. Ponto final, tá? E aí nós temos o valor total dos custos diretos. Pode passar. 54 mil para o sabão em pó e, esqueci o número, volto só um pouquinho, 31 mil para o sabão líquido. Então,
nós já temos a primeira etapa do custeio por absorção, que é identificar o custo direto de cada produto. Na sequência, nós vamos para os custos indiretos. Então, o custo indireto, nós precisamos fazer a alocação dos custos indiretos a cada produto. O critério de rateio estabelecido nessa atividade foi conforme a mão de obra direta empregada. Esse é o critério estabelecido. Enquanto vocês estiverem resolvendo os exercícios, não tem que criar critérios. É o que está determinado. Quando você estiver na empresa, é aquilo que representa o principal gasto da produção, ou separado por cada item, né? Então, utilizando a mão de obra direta, o que é o critério de rateio? Vamos na sequência. Como é que a gente vai saber como passar esses 3.600, parte para o sabão em pó, parte para o sabão líquido, conforme a mão de obra direta? Então, pode passar, Andréia. Então, eu só repeti os valores, tá? O critério de rateio significa o seguinte, pode passar. O critério de rateio é eu achar a proporcionalidade do consumo para cada produto. Então, se nós pegarmos a mão de obra direta, a mão de obra direta consumiu R$30.000 para o sabão em pó, de um total de R$45.000 gasto. Pessoal, esse 45 mil é a folha de pagamento dele, tá? 40 mil da matéria-prima é a nota fiscal do fornecedor. Então, esses elementos total ali é um valor objetivo, é um valor não surge do nada, né? Então, é a folha de pagamento da fábrica, 45 mil. E aí se fez a alocação para cada um deles em função do consumo. Significa, então, eu tentei deixar o mais detalhado possível para que todos que tenham acesso consigam ter o entendimento, né? Então, eu vou pegar o custo do item, né, 30 mil do sabão em pó, dividir pelo total, 45 mil, multiplicar por 100 para achar o percentual. Isso significa que a empresa gastou 66,6667% de todo o gasto de mão de obra direta foi para o sabão em pó. E os outros 33 foi para o sabão líquido. Critério de rateio é eu achar essa proporcionalidade. E quanto vai para cada produto? Isso é critério de rateio, tá? Então, para vocês entenderem daqui para frente, é sempre esse procedimento que se vai ter. Não importa qual critério se estabeleça, o procedimento é o mesmo, tá? É o unitário dividido pelo total, multiplicado por 100. Isso significa o seguinte, pessoal, pode passar, Andréa, que da supervisão de produção, dos 3.600, 2.400 vai para sabão em pó e 1.200 vai para o sabão líquido, representando 66,66667. Normalmente são 4 casas depois da vírgula, tá? Quem fizer no Excel, o Excel mantém a memória de todas as casas depois da vírgula. Pode dar diferença de quem fizer com calculadora, tá? É só para entender. Nos exercícios que eu ponho a correção, na sua grande maioria eu faço no Excel, mas às vezes, quando eu me lembro, eu coloco a diferença do valor na calculadora também, tá? Na prova, a gente aceita as duas formas. E esse mesmo procedimento é feito para todos os itens dos custos indiretos, porque para essa atividade, para esse exercício, se tinha apenas um critério de rateio único para todos os itens de custos indiretos. Então, a depreciação de equipamento, a mesma lógica. Dos 12.000, 66,66% vai para o sabão em pó e 33,33% vai para o sabão líquido. Então, é isso que vai estar mostrando para cada um deles. Pode passar. Aqui eu já trouxe o valor de todos eles, tá? Só para vocês entenderem a sequência. Então, fiz o mesmo procedimento para cada item. O que é importante? Não adianta querer ter preguiça e colocar somatura e fazer tudo num só. Porque a contabilidade vai ter que separar item a item de custos. Depreciação é um lançamento contábil.
Supervisão é outro lançamento contábil. Seguro é outro lançamento contábil. São contas, né, contrapartidas diferentes. Não adianta querer ter preguiça e querer somar tudo e lançar tudo num valor só, porque não resolve, tá, pessoal? Assim, trago por experiências históricas, né, em relação a isso. Próximo. Significa o seguinte, pessoal, os custos indiretos deram um total de 24 mil, dos quais 16 mil vai para o sabão em pó, 8 mil para o sabão líquido, ou seja, 66% para sabão em pó, 33% para o sabão líquido. E aqui na sequência, para nós determinarmos o custo do produto, o que é importante? Custo é organização. Primeiro ponto. Você tem tanta, é planilha, você tem tantas informações, você tem tanta coisa aglutinada que você precisa organizar em planilhas. Então, você precisa da informação coesa, como está aqui. Isso chama mapa de apropriação. É o resumo de todos os gastos que a empresa teve para cada produto. Pessoal, isso é feito, tá? Não é preciosismo da professora, não é achar que a professora gosta de ser detalhista, não é isso. Isso aqui é a forma como as empresas começam a analisar onde estão os principais gastos dela para poder agir e tomar decisão. Se eu tiver um valor tudo aglutinado, eu não vou conseguir saber. Então, pela nossa tabela aqui, a gente consegue identificar o valor de custo direto, matéria-prima, mão de obra, dá um custo direto total de 54 mil. E o valor de custo indireto de cada item específico, totalizando 16 mil. Ou seja, o custo total de produção é 70 mil reais para fabricar as 20 mil caixas de sabão em pó. Se o custo é 70 mil reais, qual é a principal concentração de custos, de gastos nesse produto? O custo direto. Então, eu como gestora, eu vou primeiro querer saber onde é que eu estou gastando. Eu estou gastando principalmente na minha mão de obra. Percebo, então, por isso que eu preciso abrir as informações, estou olhando sabão em pó, tá? Por isso eu preciso abrir as informações para eu poder saber onde é que eu vou estar atuando. Tá, por que eu estou gastando tanto com mão de obra? O meu processo está muito manual, né? Eu não consigo otimizar mais esse meu processo, e aí eu começo a ter condições de tomar uma decisão. Para isso, a abertura das contas, tá? Se tá caro, se tá barato, não é o fato aqui, tá? Então, aqui nós temos a informação que o custo unitário de produção custa, né? Cada produto, cada caixa de sabão em pó custa R$ 3,50. Considerando hoje em dia um sabão em pó que você compra quase a R$10, estaria baratíssimo, né? Então, mas não é a questão do objeto, né? Teria que se analisar o cenário, o contexto e assim por diante. Então, o que eu trago para vocês? Quando eu passar um exercício para vocês, eu sempre peço um mapa de apropriação, que é trazer essa informação aglutinada com fácil entendimento. Porque quando você tiver um processo decisório, quando você tiver nesse processo para apresentar informação, você vai precisar conseguir organizar essas informações para poder tomar a decisão efetivamente, tá? Então, é importante vocês terem a compreensão e a organização de como trazer informação de custos. Assim, o que é legal, claro que eu sou suspeita para falar, né? Mas o custo lhe traz uma organização mental muito grande. Quanto mais organizado mentalmente, quanto mais familiarizado com planilhas, com organização desses dados financeiros, mais fácil você consegue compreender custos. Quanto mais desorganizado é o processo na sua mente ou na resolução dos seus exercícios, mais complicado se torna entender, né, não perder informações nesse processo. Então, isso é muito importante para vocês. Por exemplo, eu leciono essa disciplina há mais de 10 anos, tá, pessoal? Então, assim, tem pessoas
que não gostam de fazer o mapa de apropriação. Eles fazem regra de 3 para cada item de custo e põem tudo disperso nos exercícios. Grande parte disso acaba se perdendo no meio das informações. Mesmo acontece para lançamento contábil, tá? Então, assim, custo é muito legal porque lhe ensina, lhe orienta a ser cartesiano, entender planilha, entender Excel, entender como trazer a informação de forma resumida, mas com todos os dados necessários, né? Então, isso eu acho que deu, né, não tem mais nada de slide, né? Então, isso é o mapa de apropriação, isso é a forma que o custeio por absorção traz para fazer a alocação dos custos indiretos aos múltiplos produtos. A questão é múltiplos produtos. Se tem um único produto, não precisa nada disso. Agora, se tem múltiplos produtos, vocês vão precisar esse processo. Eu sempre trago como exemplo, né? Pega o cachorro-quente, o carrinho de cachorro-quente que você come na esquina na época, né, antes de ir para a faculdade, e ajuda ele a precificar, a determinar o custo de cada modelo daquele. Tem calabresa, é um custo, né? Aqui se falar para você, Andréia, para aqueles que são daqui não vão estranhar o nosso comentário, aqui salsicha chama vina. Então, se vai ter uma vina, 2 vinas, uma salsicha, 2 salsichas, se vai ter frango, se vai ter calabresa, se vai ter cebola, se vai ter catupiry, se vai ter cheddar. Cada produto desse, cada item dessa matéria-prima que vai compor um cachorro-quente gera um custo diferente. E a gente nem se dá conta, e obviamente não tem a menor dúvida que quem está fazendo isso também não tem a menor noção disso. Então, ele vê no final da conta, sobrou dinheiro, né? No final do dia, sobrou dinheiro. Eu gastei tanto, sobrou dinheiro, tá bom. Quanto foi para cada produto, não importa, né? Então, se eu tive lucro no cachorro-quente com calabresa ou se eu tive lucro no cachorro-quente tradicional, isso é outra história. Eu não tenho informação, no final eu tive lucro geral. Isso que importa para eles. Então, assim, percebam o quanto pode ser contributivo o pouco conhecimento que vocês já têm de custos para essas pequenas empresas, para esses microempreendedores, né, empreendedores individuais, o quanto isso já possibilita compreensão e contribuição para essa gestão. Então, caso vocês tenham alguém na família nesse processo, já podem se colocar à disposição para ajudá-los no processo de determinação de custo de produto. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Vou parando a gravação aqui. Eu tenho uma perguntinha, professor. Não é uma pergunta, é mais uma colocação. Uhum. Que aí é fins didáticos, né? E tá bem claro essa divisão, né? Mas eu acho que na prática, não sei se a gente vai ver mais para frente depois, eu posso ter um produto passando por uma linha mais automatizada, uma linha mais manual, e aí a questão de dividir por mão de obra não fica tão correto, vamos dizer assim, né? O custo da depreciação numa máquina, numa linha mais automatizada é maior do que uma linha mais manual, uma linha mais antiga. Então, eu acho que o objetivo é sempre tentar fazer a divisão mais próximo possível da realidade, né? Porque o custo é fato, né? Você gastou, você pagou aquilo, então é como dividir perfeitamente ali entre os produtos, né? Existe uma diferença entre o ideal e o possível também, tá? Mas, assim, qual é a característica? Para cada item de custo, você determinar o elemento que melhor representa o seu gasto. Então, assim, se uma linha é mais automatizada e colocar como mão de obra o critério de rateio, vai deturpar todo o processo de determinação de custo. O seu comentário é perfeito, né? Então, assim... E por isso tem crítica para o custeio por absorção, tá? Porque quando se considerava apenas a mão de obra, tinha essa deturpação mesmo. Por isso que hoje em dia, se a gente pegar aquele exemplo, aquele estudo, a mão de obra não é nem o mais considerado hoje, mas sim a matéria-prima, né? Porque a matéria-prima, sim, é o maior peso
no processo produtivo muitas vezes, né? E não é mais a mão de obra. A mão de obra não é um fator crítico e de peso. Mas esse exemplo é didático. Vocês vão fazer, não sei se nessa aula ou na próxima, um que usa múltiplos critérios de rateio, porque é justamente isso. Eu concordo plenamente com você, Alexandre, plenamente com você, que é só para fazer a origem do custeio por absorção, do que era a ideia inicial dele, porque hoje em dia usar mão de obra realmente é meio inviável essa perspectiva. Eu concordo plenamente com o seu comentário, extremamente pertinente e extremamente correto. Então, esse é o ponto importante. Ele é muito correto, muito pertinente e realmente deturpa. Por isso que quase não é mais utilizado, muito utilizado mão de obra, a não ser naquelas indústrias que realmente a mão de obra é representativa. Mas que hoje em dia, qualquer empresa pequena aí já tem um certo nível de automação, até pela tecnologia que se tem hoje em dia, né? A tecnologia já não está tão cara assim para automatizar um processo, né? Mas tá perfeito o comentário. Outros comentários? Dúvidas? Se não há dúvidas, não há comentários, pessoal. Esse é o